Bem, vamos voltar aqui. Aí essa última parte eu vou explicar de novo para vocês. O pessoal está voltando. Igor. Ô, Igor. Vamos lá, então, pessoal? Então, repetindo aí essa última parte. Então, o que vai acontecer? No espaço entre as membranas, entre a membrana interna e externa, ficou cheia de hidrogênio. Nesse último complexo, que é o complexo 5, esse complexo permite a passagem desses hidrogênios. Como o hidrogênio está muito concentrado nesse espaço entre membranas, rapidamente ele vai por osmose para o espaço da matriz. E esse influxo de hidrogênios vai ser muito intenso, muito rápido, e isso gera uma força. É como se a gente pensar num vento, por exemplo, que passa aqui. Se eu tenho um vento que passa, ele vai fazer as coisas se mexerem, certo? Então, esse complexo 5 é como se ele girasse, tá? Então, o vento passou, que é o influxo de hidrogênio, ele gira e quando eu giro, eu gero uma energia mecânica. E através dessa energia mecânica, eu tenho a enzima ATP sintase que capta essa energia e consegue colocar o fosfato no ADP. Aí eu tenho a produção de ATP. Então, como esse influxo é muito intenso, é muito hidrogênio que foi bombeado para esse espaço intermembranar, eu consigo ter no final a produção de 34 ATPs. Então, aqui mostrando nessa figura todo o processo aí da cadeia. Eu coloquei aqui também para vocês um vídeo no YouTube, eu acho que foi o vídeo mais simples que eu consegui achar, mas se alguém encontrar algum outro, alguma animação legal, me manda, que daí a gente pode rodar aí na aula. Esse vídeo, acho que eu nem preciso passar, porque ele tem a tradução, tá? Vocês tentem assistir. Se vocês não entenderem também, eu posso voltar nesse vídeo e explicar ele melhor. Aqui, pessoal, nesse slide, é só para mostrar a constituição da cadeia, tá? Não precisem ficar preocupados com os nomes, tá, dos complexos, mas só para mostrar para vocês. Aqui é a matriz, então ele colocou a matriz aqui. Aqui a membrana interna, membrana externa e espaço entre as membranas. Aqui eu tenho o complexo 1, onde o NAD vai liberar o hidrogênio. Aqui eu tenho o complexo 3, aqui ele não colocou o complexo, tem muitos livros, animações, onde eles tiram o complexo 2, tá? Que é onde o FAD entra. É uma maneira de simplificar também essa cadeia. Então, aqui é a ubiquinona, ou coenzima Q, que vai pegar o elétron do complexo 1 e levar ao complexo 3, que chama citocromo redutase. Aí esse 3, o citocromo C pega do 3 e leva para o 4. E quando eu tenho esses elétrons chegando nesses complexos, eu tenho bombeamento de hidrogênio para o espaço entre as membranas.
No final, aqui nesse complexo 4, eu tenho um encontro com o oxigênio desses hidrogênios e elétrons, onde eu vou ter a formação de água. E aqui nesse último complexo, que é onde eu vou ter a produção de ATP, o que vai acontecer? Todos esses íons de hidrogênio que estão acumulados aqui vão todos voltar para a matriz. E esse influxo gera aí uma força onde eu consigo girar essa proteína, gerando uma energia mecânica que permite com que a enzima ATP sintase faça fosforilação do ADP, produzindo aí as moléculas de ATPs. Aqui outra figura, tá? Para ilustrar aqui mais simplificado ainda para vocês. Então, aqui mostrando espaço entre as membranas e aqui a matriz. Então, simplificando, o que vai acontecer? Aqui ele está mostrando os 3 complexos que bombeiam, que é o 1, o 3 e o 4. Então, os elétrons, eles chegam aqui no complexo 1 e eu tenho um bombeamento de prótons, que são os hidrogênios que têm a carga positiva para o espaço entre as membranas. Os elétrons chegam aqui nesse outro complexo que bombeia também, aí vai para esse último complexo que bombeia também. No final, aqui eu tenho um encontro com oxigênio, onde forma água. Esses prótons, esses hidrogênios, então, vão voltar para a matriz a partir desse último complexo aqui. Então, esse influxo de hidrogênios, de prótons, para a matriz gera uma força mecânica que gira aí essa proteína, fazendo com que haja energia para a fosforilação do ADP e produção de ATP. Então, eu espero muito que vocês tenham conseguido entender um pouco, tá? Dessa cadeia, que ela é um pouco complicada mesmo. Então, aqui nesse último slide, pessoal, é aí um resumo aí para vocês, tá? Então, eu tenho aqui, vamos relembrar, a glicose entra aí no citoplasma da célula. Qual que é a primeira via? O que acontece com essa glicose no próprio citosol da célula? Entra na via glicolítica, na glicólise. Então, essa molécula é quebrada em 2 piruvatos. Nessa quebra, eu consigo produzir 2 NADH e 2 ATPs. Os piruvatos, então, vão para a mitocôndria e lá são convertidos em 2 moléculas de acetil-CoA. Nessa conversão, eu consigo produzir mais 2 moléculas de NADH. E o acetil-CoA prossegue e vai para o ciclo de Krebs. Lá faz esse ciclo girar 2 vezes e com isso eu consigo produzir 6 moléculas de NADH, 2 moléculas de FADH e mais 2 ATPs. Tudo que é NADH e FADH vai para a cadeia respiratória. Então, junta esses 2 com esses 2 com esses 6, então dá 10 NADH, mais 2 FADH, que vão liberar aí os hidrogênios e os elétrons aqui na cadeia respiratória. Vai ter o transporte de elétrons, vai ter o bombeamento de prótons e depois, lá no final da cadeia, esses hidrogênios e elétrons vão encontrar com oxigênio formando água e os prótons acumulados no espaço entre as membranas vão voltar para a matriz, gerando uma força mecânica que faz com que seja possível produzir 34 ATPs. Ou seja, uma molécula de glicose produziu aí 38 ATPs, 2 aqui e 34 aqui. Então, a via aeróbica produz 38 ATPs. E é isso. A gente finaliza aí essa parte aí da
produção energética a partir da glicose. E aí, pessoal, querem perguntar alguma coisa? Muito difícil? Falem alguma coisa aí. Não sei se vocês chegaram a assistir, mas tem a gravação também em PowerPoint, só no PowerPoint. Então, dei uma assistida nessa gravação, que eu faço bastante risco nos slides. Então, assistam também. O que vocês acharam? Muito difícil? Falem alguma coisa aí. Muito difícil. Ninguém ia falar fácil, né? Vocês querem perguntar alguma coisa? Querem que eu revise algum ponto? Eu tentei simplificar ao máximo aí para vocês, tá? Eu sei que é difícil, ninguém consegue captar na primeira vez que vê sobre o assunto. Vocês vão ter que rever isso várias vezes, vai ter que ler nos livros, tá? Agora ficou fácil. Agora deu para entender? Vocês querem perguntar alguma coisa? Às vezes está tão difícil que a gente nem sabe perguntar, né? Eu acho que eu vou passar aquele videozinho, então, do YouTube. O que vocês acham? Vou colocar ele aqui, então. Deixa eu pegar ele. Deixa eu compartilhar aqui a tela do YouTube. Cadê? Aqui. Eu vou reduzir aqui o som. Tá aparecendo aí a tela para vocês do YouTube? Está. Beleza. Pessoal, nessa animação, eles dão uma simplificada, tá? A única etapa que eles não vão mostrar aqui é a do FAD, tá? Porque como é pouco FAD, eles acabam tirando, tá? Então, aquele complexo 2, que é o que recebe o FAD, essa animação não vai mostrar, ela dá uma simplificada. Então, vamos lá. Então, aqui é falando, né, que a cadeia são complexos proteicos. Então, aqui ela explica que a cadeia é formada pelos complexos proteicos, que vão fazer o transporte de elétrons, mas que também fazem o bombeamento de prótons. E que através aí desse bombeamento a gente consegue ter a produção, a síntese de ATP. Então, esse é o complexo 1, tá? Então, aqui eles colocam o nome do complexo. Esse já é o complexo 3, tá? Então, eles não colocam o complexo 2, que é o que recebe aí o FAD. É porque, gente, o complexo 2, ele só vai receber elétron do FAD, ele não faz mais nada, ele não bombeia hidrogênio que nem os outros. Ele nem ocupa a membrana toda, ele fica só no pedacinho da membrana só para receber elétron do FAD. Então, aqui nessa animação, eles tiram aí esse complexo. Então, esse aqui já é o complexo 3, que vai fazer bombeamento. E esse é o complexo 4, que é o último complexo que vai receber elétrons, tá? Aí é nesse complexo 4
que vai ter o encontro com o oxigênio desses elétrons e é onde eu tenho a formação de água. E esse é o complexo 5, que é onde eu tenho a enzima ATP sintase. Vejam que é um complexo diferente, tá? É um complexo que permite a passagem aí dos hidrogênios e é uma proteína, gente, que tem uma parte móvel que gira. Ela gira. Na medida que vai passando o hidrogênio, ela gira. E isso gera uma energia. E é através dessa energia mecânica que essa enzima ATP sintase consegue aí produzir o ATP, fosforilar os ADPs que estão ali, produzindo aí os 34 ATPs. Aqui é a coenzima Q, que eles colocam aqui como ubiquinona, eu prefiro chamar de coenzima Q, que é móvel. E qual que é a função dela? Pegar o elétron que veio lá do complexo 1 e 2 e levar para o complexo 3, é fazer o transporte. Citocromo C tem essa mesma função, também é uma molécula móvel, mas que vai aí pegar os elétrons do complexo 3 e levar até o último complexo, que é o complexo 4, tá? O Wellington colocou um link ali, depois a gente olha esse vídeo aí. E aí, falando da molécula importante para iniciar todo o processo, que é o NADH, que vai ter os hidrogênios, e como eu falei, junto desses hidrogênios eu também tenho os elétrons. O oxigênio é essencial para receber os elétrons, para formar aí a... E o ADP, que vai ser fosforilado. Então, eu consigo pegar um fosfato jogado na célula e colocar no ADP. Então, aqui é o NAD liberando os seus elétrons. Aí, aqui o complexo 1 recebe e começa a bombear hidrogênio para o espaço intermembranar. O biquinona transporta o elétron para o complexo 3, que vai fazer a mesma coisa, bombear hidrogênio para o espaço intermembranar. Aí aqui o citocromo pegando os elétrons e levando para o complexo 4. Aí ele está levando aí os elétrons. E nesse último aí, nesse complexo 4, tem mais bombeamento de hidrogênio e eu tenho também o encontro dos elétrons com o oxigênio, formando aí água. Aqui mostrando a formação de água. Acumulou aqui um monte de hidrogênio no espaço intermembranar. Formei um gradiente. Esse hidrogênio vai entrar aqui, ó, e vai voltar lá para a matriz. Vai gerar uma força mecânica que gira essa proteína. Com essa força mecânica, eu consigo aí produzir o ATP. Então, girou, aí eu fui produzindo o ATP. Aqui o Wellington colocou um link, eu vou dar uma olhada, a gente pode dar uma olhada juntos. Então, tá em inglês, vamos ver o que vai dizer aqui. Aqui ele está mostrando desde a parte de digestão, tá?
Aqui está mostrando a digestão de carboidratos, né? Aí a absorção, acho que da glicose. Aqui está mostrando a molécula da glicose. Aqui, gente, é que está em inglês, ele está falando de toda a fase da glicólise. Aqui mostrando na glicólise, que a glicose foi fosforilada, quebrou no meio, aí foi fosforilado e oxidado, aí depois produziu os ATPs e as moléculas de piruvato. Aí aqui está falando do complexo enzimático. Agora foi lá na mitocôndria. Aí os piruvatos foi oxidado, perdeu o carbono, liberou acetil, que foi captado pela coenzima A, formando 2-acetil-CoA. E houve a liberação aí de 2-NADH também, e aqui é o aqui vai mostrar o ciclo de Krebs agora. Aqui é a molécula do ciclo de Krebs, que é o salacetato, que juntou com acetil. Aí eu acredito que eles vão mostrar o passo a passo do ciclo, tá? Então, mostrando aí formação de ATP, mostrando a formação do NADH e do FADH no ciclo. Então, tá girando aí o ciclo de Krebs. Então, tá mostrando aí cada reação e mostrando que gira 2 vezes. Então, tudo em dobro, né? 2 NADH aqui, 2 aqui, 2 ATPs, 2 FAD e 2 NADHs aqui. Aí agora vai para a cadeia respiratória. Então, pegando a membrana interna. Então, aqui a gente tem um espaço entre as membranas e a membrana interna e a matriz. NADH chegando aqui, ó, e o FAD aqui, bonitinho esse daqui. Aí aqui a ubiquinona transferindo os elétrons e aqui o citocromo C transferindo os elétrons. Durante essa transferência tem o bombeamento de hidrogênios aqui para o espaço intermembranas. Então é isso que essa animação está mostrando. Isso não para, tá? No final, eu tenho a participação aqui do oxigênio, que vai receber os elétrons formando água. Tá aí, a formação de água. Então, vejam que não para. Bombeamento acontecendo direto, NAD e FAD chegando e o transporte de elétrons acontecendo. Aqui está mostrando o total de energia por enquanto. 2 ATPs na glicólise, 2 no ciclo de Krebs.
E aqui ele coloca 32 ATPs na cadeia transportadora de elétrons. Isso pode variar, viu, gente, de livro para livro. Por isso que a gente coloca aí aproximadamente 34, tem livro que coloca 32. Só não mostrou a fosforilação, né, gente? Faltou só a fosforilação do ADP. Mas é um vídeo bem bacana também. E aí, pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa? Bem, se vocês acharem mais vídeo, vai me mandando, que a gente pode passar nas próximas aulas. Pessoal, da última aula, então eu vou aproveitar para... Vamos ver. A Giovana, tá todo mundo assustado, né, com essa parte da matéria. Os vídeos ajudam bastante, pessoal. Então, por isso que eu falo, pesquisem aí vídeos na internet, revejam aí as gravações, que uma hora vai, tá? Podem ter certeza que no final vocês vão acabar entendendo. De primeira vez a gente não entende mesmo, tem que rever. Eu vou pegar aqui a última aula, que foi da glicólise, só para a gente ver os exercícios. Aqui, pessoal, é o estudo dirigido da última aula, acho que está bem simples. Então, a primeira pergunta é, na glicólise, quantos ATPs são consumidos e quantos são produzidos? Então, na glicólise, na fase preparatória, a gente tem um gasto de 2 ATPs, mas na segunda parte a gente consegue produzir 4. Né? Então, a gente tem um saldo de 2 ATPs. Aí, aqui na segunda, o que é NAD e qual a sua função? NAD, assim como FAD, são coenzimas, tá? Que são derivadas de vitaminas, que têm como função transportar hidrogênio para a cadeia respiratória. Aí, a questão 3. Na glicólise, quantas moléculas de NADH são produzidas? Então, eu tenho lá a quebra da glicose, então eu tenho uma reação lá de oxidação. Essa reação ocorre em 2 moléculas de gliceraldeído. Então, a gente tem a produção de 2 NADH. Aí, a questão 4. Com a atividade física intensa, o oxigênio não é suficiente para oxidar aí o NADH. Então, outra reação vai ocorrer. Que reação é essa? Que tipo de reação é essa? E quais são os produtos? Então, vai acontecer aí uma reação, é uma via anaeróbica, onde quem vai receber esse hidrogênio é o piruvato, que vai ser convertido em lactato. Então, os produtos são lactato e NAD, sem o hidrogênio. Tá? Então, a ideia aqui é realmente fazer com que o NADH se liberte desse hidrogênio. Aí, 5, qual hormônio ativa e qual inibe a glicólise? Então, lembrando, insulina significa que eu tenho muita glicose, ou seja, eu posso usar essa glicose como substrato energético, eu posso quebrar essa glicose. Então, sempre a insulina ativa. Já que eu tenho muita glicose, eu posso usar a glicose. O glucagon é o oposto, é quando a nossa glicemia está lá embaixo. Então, o que eu falo para a minha via glicolítica? Falo para ela desacelerar, eu tenho pouca glicose, adianta ela acelerar? Não vai ter o substrato, que é a glicose,
Então, o glucagon vai inibir, vai desacelerar a glicólise. Então, esse foi o estudo dirigido aí da última aula, que eu acho que foi uma aula mais tranquila que essa, né? Mas eu espero aí que com os vídeos as coisas fiquem mais claras. Então, vão revendo, já que o vídeo ajudou vocês, revejam aí os vídeos, tem bastante vídeo no YouTube. E vocês vão mandando as perguntas também. Ou tirem dúvidas na próxima aula, tá? A próxima aula, acho que eu ainda não sei, não lembro no cronograma aqui que eu coloquei, mas eu acho que a gente já muda aí para gordura ou proteína, se eu não me engano, tá? Mas aí a gente pode fazer uma revisão dessa aula de hoje. Aí eu respondo também o estudo dirigido, que eu acho que eu coloquei também para vocês, um estudo dirigido da aula de hoje. O glucagon, sim, vocês vão aprender aí, não é que o glucagon retira a glicose da célula, é mais ou menos isso. O glucagon, a gente vai aprender que existem vias que produzem glicose. Existe uma via que se chama gliconeogênese, que produz glicose. E a gente produz glicose quando a gente está em jejum, tá? E o glucagon vai ativar essa via que produz glicose. Aí essa célula que produziu glicose manda essa glicose para a corrente sanguínea. Então, o glucagon vai ter um efeito de manter a nossa glicemia estável no período de jejum, tá? Mas vocês vão estudar isso. É que a gente não fala assim, retirar glicose das células. O glucagon, ele ativa a via produtora de glicose. Com isso, eu consigo mandar a glicose para o sangue, porque a glicemia está baixa. Mas é isso aí, Gabriel. Mais alguma pergunta, pessoal? Na verdade, depois eu vou ter que fazer um ajuste no cronograma. Na próxima aula, a gente vai ver exatamente a gliconeogênese, tá? Que é a produção de glicose. E aí, pessoal, podemos então encerrar? Na próxima aula, então, a gente responde as questões que eu coloquei para vocês. Deixa eu ver se está aqui se eu mandei mesmo para vocês. Se vocês abrirem aí o arquivo em PDF, vou compartilhar aqui. Eu postei para vocês também um arquivo em PDF, aí vocês... Cadê? Aqui. Esse arquivo em PDF, no final, tem um estudo dirigido, tá? Então, tentem fazer aí. Aí, na semana que vem, eu corrijo com vocês. A gente faz uma revisão também desse assunto que é um pouco mais complicado, tá? E eu vou precisar fazer um ajuste, eu acho que no cronograma. Eu esqueci de colocar a gliconeogênese lá no cronograma. Aí eu vou inserir lá esse conteúdo. Tá bom, pessoal? Podemos, então, finalizar por hoje? Tudo ok? Ninguém tem mais pergunta? Então, beleza, pessoal. Obrigada aí pela presença de vocês. Boa noite, bons estudos. Qualquer coisa pode mandar também aí mensagem se tiver alguma dúvida, tá? Semana que vem, então, a gente se encontra novamente com as próximas aulas. Boa noite, pessoal. Obrigada, viu?